Dueto Mota. Fala, professor. Boa tarde, meus amigos. Vocês acreditam que hoje de manhã eu fui parado por uma pessoa na rua para me lembrar que esse cachorro da vinheta não é o Cocada, meu cachorro. Sim. E o público, o povo, está pedindo o Cocada na vinheta. Boa tarde a vocês, boa tarde, Emílio. É o Delari. O Delari faz tudo errado aqui. O Delari põe o Cocada aí na vinheta. Aí, ó, o Cocada. Calma, Cocada. Esse é aqueles cachorros de 20 pau. O Zuzu tem um que custa 20 mil reais. Esse é cachorro de fifi, pô. Respeita o Mota, pô. Todo mundo... Vai com um carrinho de passear, sabe, de bebê, ele vai no shopping. O Mota é machão, mas ele tem um bom coração. Todo mundo hoje tem um pet. Pai de pet. É isso aí. Muito bem. Mota, a gente estava discutindo. Qual era a discussão que Olha, são várias discussões. A gente vai chamar o Mota junto com o nosso outro convidado ou é só o Mota agora? Você que sabe. Então, Mota, se você permitir, como você faz isso super bem, nós temos também o nosso querido Rodrigo Cardoso, que é o Rodrigo em Israel, que ele está em Israel. Sim. E ele sempre faz um boletim bacana. Primeiramente também, boa tarde, meu querido Rodrigão. Seja bem-vindo. Boa tarde, meu caro. Muito obrigado pelo convite de estar aqui de novo com vocês. É uma grande honra. Boa. Então vou puxar. O negócio é o seguinte, Rodrigão, eu te acompanho aí e a gente quer saber as últimas informações do exército israelense. Tem uma história da entrada de Gaza da parte terrestre. Acho que o Mota pode complementar depois. O que está acontecendo agora em Israel? Certo, a gente está com a sensação nesse momento de estar meio que na calma antes da tempestade, ou talvez no olho do furacão, para usar uma metáfora um pouco mais apropriada. Todas as nossas tropas estão preparadas ou estão no processo de fazer as últimas preparações. Inclusive, a ONG com quem eu tenho trabalhado junto, a gente tem trabalhado justamente nisso, em angariar todo o equipamento tático, tudo que é necessário. As coisas grandes o governo cuida, o armamento, os veículos, essas coisas todas, mas os detalhezinhos pequenos para o conforto desses soldados que estão indo para nos defender, por exemplo, o tipo certo de bota mais confortável, as blusas térmicas, enfim, todo tipo de coisa que eles precisam durante o momento dessas operações táticas. Agora a gente está numa corrida contra o tempo para angariar tudo isso, porque a informação que nós temos aqui, a entrada em Gaza é iminente. Nós estamos num balanço agora, porque o que acontece é o seguinte, quanto mais tempo Israel demora para entrar em Gaza, mais a pressão que nós estamos aplicando sobre o Hamas, ela funciona. Por isso, por exemplo, que Israel cortou a ajuda humanitária para Gaza, no sentido de a gente não está mais mandando gasolina, não está mandando água, não está mandando eletricidade. A intenção disso não é para atacar a população civil de Gaza, mas é porque o Hamas rouba a ajuda humanitária que é enviada pelos outros países a Gaza. Agora mesmo, faz menos de uma hora, a própria ONU, as Nações Unidas, publicaram um relatório de que a equipe da ONU foi bloqueada pelo Hamas de entrar nos seus escritórios e que os terroristas do Hamas roubaram gasolina e um monte de equipamento médico que tinha sido disponibilizado para ajuda humanitária da população civil. Então, o Hamas rouba os recursos que são enviados para ajuda humanitária e utiliza, por exemplo, ao invés de utilizar a gasolina para que o povo possa abastecer seus veículos e buscar abrigo, eles usam a gasolina para abastecer os geradores de energia elétrica, para permitir que tenha luz no sistema de túneis que eles cavaram debaixo de Gaza, que é onde todos esses terroristas covardes e ratos estão escondidos nesse momento. Então, quanto mais tempo Israel espera para entrar, mais os recursos que eles têm disponíveis vão acabar e a probabilidade é que eles tenham que sair desse sistema de túneis e estejam no chão, no solo, quando as tropas israelenses entrarem. Por outro lado, se Israel demora demais para entrar, a gente tem duas principais consequências disso. Uma é que a probabilidade de resgatar em vida os nossos sequestrados que estão lá dentro como prisioneiros nesse momento, a cada dia que passa, a cada minuto que passa, a probabilidade é muito menor. Então, a preocupação por resgatá-los em vida é uma das coisas que estão fazendo a gente pensar no relógio que está correndo.
e o crédito social que Israel tem enquanto nação para poder fazer operações extensas que tenham o papel, que tenham o propósito de completamente desestruturar, de eliminar completamente toda a estrutura do Hamas. E o crédito de tolerância que nós temos das outras nações, ele vai diminuindo quanto mais as redes sociais vão ficando inundadas das imagens do povo de Gaza sofrendo. A mídia e os governos às vezes esquecem que a causa do sofrimento do povo de Gaza é o Hamas. O Hamas causa essa dor, essa coisa que nós queremos mais do que tudo que acabe. Mas para que isso acabe, Israel precisa poder realizar essas operações militares até o fim, do começo até o fim. Então, quanto mais tempo a gente demora para entrar em Gaza, menor é o nosso crédito social internacional. E essas são algumas das coisas que estão sendo consideradas nesse momento, antes de liberar a entrada. Muito bem, muito bem. A gente está conversando aqui com o Rodrigo, diretamente de Israel, e o Mota está aqui com a gente. O Mota, a gente estava falando aqui sobre... É lógico que ninguém é especialista aqui no programa Pânico, né? A gente é de entretenimento e tal, mas a gente procura trazer as informações para vocês aqui na programação da Jovem Pan. O Zuzu, ele estava levantando isso aqui, a respeito do Irã, né? O Irã nesse aspecto aí, porque o que aconteceu? O que estava acontecendo? Israel, ele estava voltando a ter relações diplomáticas com países que ele até então não tinha, que é Turquia, Sudão, Arábia Saudita, Marrocos e a Arábia Saudita, que é o país mais importante do árabe, porque tem mais dinheiro, tem petróleo, aquela coisa toda. Me parece que essa guerra tem a ver com isso. É isso mesmo, ô Mota? Porque tudo isso que a gente está vendo, a parte histórica, tem a sua importância. É lógico que tem a sua importância. Sim. Mas o fato o timing, dessa guerra, o timing é esse, não é? O acordo estava para sair, né? Sim, parece. Tudo indica que o fator que detonou esse massacre, né, que é a única expressão que a gente pode usar do Hamas, pode ter sido, sim, a tentativa de impedir que a Arábia Saudita faça esse acordo com Israel. É um acordo que, entre outras coisas, muita gente com quem eu falei diz que resultaria no envolvimento da Arábia Saudita num projeto de um gasoduto. Israel tem enormes reservas de gás e esse gás poderia servir à Europa. O gasoduto poderia levar esse gás para a Europa e substituir o gás russo. Então aí vocês vão juntando as peças, né? São muita gente que ficaria triste de ver um projeto como esse acontecendo, que ficaria prejudicado com a aproximação da Arábia Saudita de Israel. Agora, por trás disso, no fundo, o pano de fundo disso, Emília, a gente não pode esquecer, é sempre essa visão do mundo sectária, fanática, fundamentalista, que não permite nenhum diálogo. Não há como você conversar, não há como você dialogar com alguém que não admite a sua existência. Tanto a existência de Israel como um país dos judeus, quanto a existência, isso é a parte mais importante, quanto à existência de um pensamento ocidental que valoriza a vida, que valoriza a liberdade, que valoriza os direitos individuais. Vocês não vão encontrar nada disso, por exemplo, no Irã. O Irã talvez seja um ótimo exemplo do que aconteceria se não houvesse Israel. Se amanhã Israel deixar de existir, o que vai acontecer com aquela região? Ela não vai se tornar um polo econômico vibrante, cheio de gente feliz, satisfeita, vivendo a vida em paz e em liberdade. Aquela região vai se tornar um novo Irã. Tem a coluna do Pondé. A coluna do Pondé é onde, hein? É UOL? É Folha? Folha. Que vem, a coluna dele é muito boa sobre isso. Ele está falando do antissemitismo, ele tá falando, é muito legal a coluna do Pondé hoje. Que é fechada, né? Fechada. Também a Folha também, é tudo fechado. Abre aí, o Pondé, põe aí no YouTube para você ler. No Google. É muito legal, porque ele está falando, se o mundo fosse islâmico,
como seria? Se acabasse com Israel, como é que seria o Ocidente? Ser administrado pelo Hamas, por exemplo. Se o Hamas administrasse a gente, se não tivesse, né, se essa guerra... Uma teocracia. Isso. Como é que a gente estaria hoje aqui? Não é uma boa... Sim, é um bom pensamento. É um bom pensamento para a gente poder refletir sobre isso. O que você acha, Mota? Isso é uma das coisas que mais me espanta, Emílio, quando eu vejo algumas pessoas, eu digo muito mais do que eu imaginava ser possível no Brasil e em outros países, manifestando apoio aos terroristas. Essa é gente que não consegue encontrar coragem moral de condenar um ataque como o que aconteceu no dia 7 de outubro. Eles não estão percebendo, né? E é curioso porque até onde eu vi, né, todo mundo que eu vi apoiando o Hamas, todo mundo que eu vi atacando Israel é de esquerda. Isso não quer dizer que todo mundo que é de esquerda apoia o Hamas, mas todo mundo que eu vi no Brasil e fora apoiando os terroristas é de esquerda. Essas pessoas, eu acho que falta a maioria delas o entendimento do que elas estão dizendo, porque não existe espaço no regime como o do Irã para nenhuma outra forma de pensamento, inclusive pensamento secular, pensamento político. Lá, o regime é totalitário, fundamentalista, e é isso que a gente está vendo, um fundamentalismo que é tão violento que ele começou essa guerra da forma mais abjeta possível, atacando justamente aquelas coisas que são mais preciosas para nós no Ocidente e que a esquerda diz defender, que é os direitos humanos, a vida de crianças, a vida e a liberdade de mulheres que foram abusadas, foram mortas e que estão sequestradas nesse momento, quase 200 mulheres, crianças, idosos sequestrados na faixa de Gaza. Como é que alguém pode manifestar apatia, indiferença a isso ou colocar as duas coisas como se fossem dois lados equivalentes? E além disso, ô Mota, a sua opinião e do Rodrigo, tem também um exército com a honra ferida, porque não se sabe se foi infiltrado, como que conseguiram invadir. Então, Israel tem que cuidar do seu povo e da honra do seu exército também, porque, que nem um grande amigo meu disse, um país numa guerra jamais pode demonstrar sua fraqueza, e foi demonstrada nesse primeiro ataque. Então agora tem a honra e o seu povo para cuidar, né? Eu preciso fazer um break. Se você me permitir, eu preciso fazer o break, senão o Delari fica bravo. Por favor. E o Delari é um fundamentalista. Ele é. Ele, o Reginaldo. Nossa, o Reginaldo. São agressivos. São agressivos. Nossa. Se eu não faço o break, eles ficam break. Tava ofendendo. Eu vou fazer um break agora para manter a paz nesse programa. Por favor, Direto de Israel, a gente continua aqui com o Rodrigo Cardoso e com o nosso querido, Mota. Querido Mota, que está no Rio de Janeiro. Manda lá, ó, Reginaldo. Mas a gente continua o papo aqui nas outras plataformas. Sim, com a pergunta do nosso Chibilzinho aí. Se pode ter medo na guerra e qual Comandante foi... Chibil, hein? Por isso que vai demorar. Tem que o povo e a honra. Que é o Rodrigo. Que é o seguinte. Exato. O Oriente Médio, você não pode demonstrar fraqueza. Jamais. É outro pensamento. É isso, o Rodrigo? Eu diria o seguinte, que todo mundo nesse momento tem consciência de que houve uma falha, de que nós fomos pegos de surpresa. Eu acredito que desde do chefe do exército até os nossos políticos, todo mundo está dizendo basicamente a mesma coisa. Nós sabemos, a gente entende que houve uma falha que vai ser apropriadamente investigada. Nós vamos chegar até o fundo do que aconteceu e os responsáveis por isso vão sofrer as consequências. Mas o que é importante para as pessoas entenderem é que a nossa confiança extrema, ela não é necessariamente no governo. O governo está há 5 anos num caos total, que não se resolve, tem eleição atrás de eleição. A população de Israel está desapontada
já vinha desapontada há anos com o que está acontecendo com o governo. Aonde é que está a nossa confiança? Está nas pessoas, está no povo de Israel. Está no povo que está lá pegando, vestindo a sua farda e indo em direção a Gaza. O espírito do povo de Israel é inabalável. O governo, assim que nós acabarmos com essa guerra, eu prometo para vocês, como cidadão israelense, que o governo vai se responsabilizar e as pessoas que, ou por incompetência, ou por qualquer outro motivo, tiveram parte nessa surpresa, nessa tragédia que nós sofremos, elas vão sim ser responsabilizadas, elas vão... eu consigo prever o fim da carreira política de um monte de gente, mas isso é o de menos agora. Porque agora a concentração da nossa energia está em volta dos nossos soldados, que quando você pensa em soldado, isso é uma coisa às vezes muito desconectada da realidade da vida, do dia a dia, para um país igual o Brasil, por exemplo, onde nem todo mundo serve o exército, né? Aqui em Israel, quando eu digo os nossos soldados, eles são os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, as nossas esposas, são os nossos amigos. Não tem uma família, uma casa no país inteiro que não tenha alguém que está se preparando para entrar em Gaza. Uhum. Então isso traz a realidade do que está acontecendo para dentro da nossa sala de casa e para fora do governo. O governo é o de menos. Eu sei que é esquisito falar isso, mas a importância, a influência, a confiança que nós temos no governo está completamente abalada. A confiança que a gente tem no povo de Israel, essa confiança permanece absolutamente estável. Mas já é um povo dividido como todo o Ocidente, né? O Ocidente é inteiro dividido por causa de rede social, né? A rede social fez isso. Né? A rede social fez isso. E Israel sendo... Acho que é o único país lá que é democracia mesmo. É democracia. Sim, com voto, com essa coisa toda. Acaba sofrendo isso que a gente já sofre aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no país que tem mais liberdade, onde as pessoas entram em rede social e emitem opinião, está dividido. Quem ganha com isso é o Putin, é o Xi Jinping, é os marxistas. Vai no vácuo. E esse pensamento é muito Malandrovski, claro, do Hamas. Porque é o seguinte, o que acontece? Ele enfraquece Israel e agora ele está jogando para a opinião pública mundial a fragilidade do povo, de criança, que é o oprimido e o opressor. Aí vira o quê? Vira o Marx, vira o marxismo. Sim. Que é o opressor, é Israel. Como se não tivesse acontecido nada com Israel. O cara não entrou, pegou velhinha. Não aconteceu nada. Aquilo tudo há uma semana. Foi do nada. Uma semana o Ocidente já esqueceu. Tudo que aconteceu lá. Os caras que mataram, pegaram o velho, pegaram criança, pegaram o bebê. Tá tudo lá nos túneis. Agora ele joga pra opinião, a gente só vê no mundo inteiro. Você só vê, olha só, tiraram a água. Não fizeram nada. Na condição absoluta. Porque alguém tem que ser o opressor e o outro oprimido. Sim. E é aí que está o grande problema de Israel, porque é o que diz na coluna, aparece o antissemitismo exatamente nesse ponto. Que é o que mais assusta. É isso, Mota? Falei muito. É isso. Eu confesso a você que meu espanto não termina com as manifestações que a gente está vendo. Vocês mostraram aí, eu acho que foi na Alemanha, não foi que aconteceu? Sim. E está acontecendo no mundo inteiro. Aconteceu em Nova York, uma manifestação de apoio ao Hamas, onde os manifestantes, e aí tinha uma manifestação de apoio a Israel do lado, e os manifestantes que estavam manifestando apoio ao Hamas mostrando a suástica para os manifestantes pró-Israel. É como se essas pessoas estivessem fazendo um feitiço, invocando um demônio. E na hora que o demônio aparecer, elas não vão saber o que fazer. O que aconteceu no dia 7 de outubro, esse crime contra a humanidade cometido pelo Hamas, é uma manifestação do mal. É preciso entender isso. Isso não tem nada a ver com política, isso não tem nada a ver com educação, isso não tem nada a ver com riqueza, isso não tem nada a ver com terra, isso não tem nada a ver com cultura. O mal tem a ver com a escolha consciente. Tem gente chamando os terroristas de animais, mas eles não são animais. O animal não faz aquilo.
Os terroristas são pessoas conscientes que planejaram, parece que descobriram documentos nos corpos de terroristas mortos, mostrando o planejamento detalhado da operação, com localização de parques, de escolas, para que eles pudessem atacar e capturar crianças e mulheres. Isso é uma escolha consciente. Isso não tem absolutamente nada a ver com pobreza, com opressão, com cultura. Basta lembrar que o regime nazista surgiu na Alemanha. A Alemanha era um dos países mais educados e com maior nível de cultura da Europa. As salas de tortura dos nazistas, elas ficavam pertinho dos melhores museus da Europa, de salas de concerto, de universidades. E a gente está vendo essa armadilha acontecer agora, a gente está vendo intelectuais, pessoas que têm voz pública nas redes sociais. As redes sociais estão inundadas com essas pessoas que demonstram uma completa incapacidade de entender o que aconteceu no dia do massacre. Deixa eu perguntar para o Rodrigo, como é que você acha que a gente quer, que o Ocidente, né, está caindo nessa armadilha, como disse o Mota, hein, Rodrigo? Olha, isso é uma questão meio difícil de entender, ao mesmo tempo que ela seja completamente clara e óbvia, e acho que só não enxerga quem não quer ver. Mas o que acontece é que, infelizmente, algumas agendas políticas que estão presentes para pleitear causas internas e discussões que são relevantes para cada país individualmente, para os Estados Unidos, para o Brasil, para Israel, inclusive. Mas alguns lados dessa discussão adotam, parece que, algumas causas bandeira, e aí utilizam essas causas bandeira de maneira cínica, sem se preocupar absolutamente com o contexto, com o que está acontecendo, com o que não está acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Esses dias atrás alguém veio comentar aqui no meu Instagram que eu devia mudar a minha postura em relação a Israel, porque a coisa certa a fazer é apoiar a causa indígena. E eu fiquei estupefato com o fato de alguém pegar uma palavra que a pessoa com certeza aprendeu no Twitter, que não faz nem ideia do dano que essa pessoa está causando para qualquer causa indígena em qualquer parte do mundo, porque qualquer povo que tenha qualquer pleito e não consegue condenar inequivocadamente, até esqueci a palavra, mas que não consegue condenar absolutamente o terrorismo do Hamas, qualquer pleito que não sabe condenar o terrorismo e chamar o terrorismo de terrorismo, perde a sua legitimidade. Não vai conseguir pleitear, não tem direito de pleitear coisa nenhuma em lugar nenhum. Então, as pessoas ficam tentando fazer o uso cínico político para ver se conseguem fazer as suas causas de estimação avançarem, sem lembrar que elas estão pensando, que elas estão tratando da vida de pessoas, de uma coisa que é mais básica do que discussão política, que tem a ver com humanidade, com o direito à vida. Então, a tristeza é o fato de que esse conflito se tornou uma bandeira e ele está sendo manipulado para apoiar coisas que não têm absolutamente nada a ver com a realidade que a gente vive todos os dias no chão, na terra, aqui em Israel, entre o povo de Israel e o povo palestino. São duas coisas absolutamente distintas. Ô, Rodrigo, eu queria perguntar para você exatamente essa questão da repercussão daquilo que o Mota falou de manifestações no mundo, né? Pró-Hamas, sendo nos Estados Unidos, aqui, né? No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Eu queria saber como é que foi a repercussão aí, está sendo em Israel. Eu diria que duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Em primeiro lugar, eu acredito que o Brasil, eu vi várias reportagens aí no Brasil, por exemplo, mas o mundo inteiro está falando sobre a volta dos israelenses, né? Todo mundo tentando comprar voo e vir para cá para ir servir o exército. Isso é uma coisa que tem dois aspectos. Por um lado,
tá todo mundo dizendo, não, eu quero estar no meu país porque lá eu posso servir, lá eu posso ser útil de alguma forma, de alguma maneira. Então é um movimento meio patriota, ideológico de voltar para casa. Mas, por outro lado, é a consciência de que não existe lugar mais seguro no mundo para nenhum judeu do que o país de Israel. A nação de Israel é a nossa principal e última linha de defesa. Então, os judeus que estão vivendo no Brasil nesse momento, eu não posso falar por todos, mas por alguns, os que estão vivendo nos Estados Unidos, na Alemanha, pela Europa, tá todo mundo, se não está decidindo, está considerando a possibilidade de dizer, quem sabe, em face a essas imagens de apoio a essa ideologia assassina que nós não apoiaríamos contra nenhum povo, independente de qual seja a birra territorial que a gente tenha com esse povo, a gente não apoiaria nunca uma coisa dessa. O fato de estar se proliferando tanto pelo mundo, eu acho que está fazendo muita gente acreditar que realmente, ainda com essa ameaça existencial, ainda com a guerra, ainda com todas as coisas, não existe lugar mais seguro no mundo para um judeu do que a terra de Israel. Então, eu vejo aqui o povo de Israel, nesse momento, está dividido entre duas coisas, né? Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo no nosso coração. Por um lado, o choque e o desacreditado fato de como é possível que tem gente que apoia o Hamas, que apoia essa coisa, essa barbárie que foi cometida contra nós. E, por outro lado, eu acredito que nós estamos comovidos pelo posicionamento de pessoas que estão arriscando tanto, estão arriscando as suas contas nas redes sociais, estão arriscando o seu posicionamento social com o politicamente correto, estão arriscando às vezes até o seu emprego, estão arriscando o relacionamento com pessoas menos informadas da família, que são aí fanáticos por uma ideologia política, e tem um monte de gente no Brasil todo e no mundo inteiro que está arriscando essas coisas para levantar uma bandeira de Israel, para publicar um post no Instagram, para fazer uma doação para uma ONG daqui que está ajudando. Então, eu acho que a gente está também sobrecarregado com a resposta positiva. É triste ver que parece que o mundo está cada vez mais binário. Essa não deveria ser uma questão binária de maneira alguma, mas o que nos consola é ver a quantidade, a massa de gente que ainda está do lado do bem, e que tem se disposto a fazer o que é necessário durante esse tempo tão conturbado. Boa. Vou aproveitar a carona aqui, já que você está falando, vou perguntar aqui para o nosso querido Mota, e a ONU nessa, hein? E a ONU? A ONU também, vou te falar, pode fechar, né? Pode fechar a ONU, né? Vamos fechar a ONU. Você não tem como fechar a ONU? Contatos. Também não serve pra porcaria nenhuma. Tem a chave. A gente tá vendo agora. Essa é uma pergunta difícil, Emílio. Eu desconfio que a ONU não vai ter nenhum papel significativo nessa história. Inclusive, como o Rodrigo falou, eu acabei de ver aqui também hoje de manhã um Twitter dizendo que a agência da ONU para os refugiados palestinos teve medicamentos, equipamentos hospitalares e combustível roubado pelo Hamas, hoje de manhã ou ontem. O único órgão da ONU que pode fazer alguma coisa a respeito disso é o Conselho de Segurança da ONU, mas não vai fazer nada porque a Rússia e a China têm poder de veto. Eu acho que quem pode fazer algum gesto que apresse a resolução dessa situação é os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também não está numa situação fácil. Tem o Irã ali perto. O Irã é uma bomba prestes a explodir. Uma hora dessas, o Irã vai fazer alguma coisa e o Ocidente não vai ter nenhuma alternativa a não ser responder. O Irã tem uma enorme quantidade de armamentos, eles têm mísseis de longuíssimo alcance. O Irã está buscando uma bomba nuclear. Eu não tenho informações sobre em que estágio eles estão. Um Irã armado com uma bomba nuclear é o estopim de uma guerra que vai envolver o mundo inteiro. E tem também interesse da Rússia, né? Tem interesse da China.
É guerra, meu, é guerra mundial. Difícil nossa, a gente tava discutindo aqui também sobre as fronteiras, né? Porque o próprio governo de Israel está sendo pressionado para o que fazer com as vítimas, né? Com os sequestrados, Rodrigão. Qual que é a tua opinião em relação a isso, né? Falam em 199 sequestrados. Entra lá, tem uma máxima, né? Não negocia com terrorista, Eu né? sei, mas imagina o que é pro exército entrar nesses túneis, o cara não tem nem ideia. Falam também que esses túneis subterrâneos, que é como se fosse o Vietnã, imagina que vai morrer, que é o tamanho do metrô de Londres. Mas é isso que o Hamas quer. Ele quer que morra bastante gente. Sim. Porque aí vai vir a narrativa vai colar. Força desmedida. Lembrando que tem muita criança que está no exército do Hamas, adolescente. Como é que é? Qual a tua visão em relação a isso? Porque, de novo, né, uma escolha de Sofia para a situação do exército israelense. Certo. Eu diria que talvez de tudo que nós estamos vivendo, essa seja a situação mais delicada e mais difícil de fazer qualquer comentário coerente a respeito dela. Ontem, por exemplo, um milionário judeu de alguma parte do mundo anunciou em um monte de veículo de comunicação aqui, em árabe, em hebraico, de tudo que é língua, dizendo que ele ofereceria 1 milhão de shekels ou $1 milhão, não lembro qual moeda agora, para qualquer pessoa de Gaza que oferecesse qualquer um dos sequestrados que estão lá dentro. Então, essa ideia, eu acho que o povo está tão desesperado para ter essas pessoas de volta, que inclusive quem não faz parte do governo, mas tem dinheiro, está tentando fazer alguma coisa. O que nós temos que evitar? Nós temos que evitar uma negociação de troca de prisioneiros. Em primeiro lugar, porque uma negociação de troca de prisioneiros não seria proporcional. A última vez que nós fizemos isso foi com o Gilad Shalit, que era um soldado israelense que ficou sequestrado dentro de Gaza por 4 anos. Chegando próximo do 5º ano, Israel fez uma negociação de troca de prisioneiros. Nós devolvemos mais de 1.000 terroristas que estavam encarcerados nas prisões israelenses, e muita da liderança do Hamas nesse momento, o comandante da unidade que atacou os kibbutz e as comunidades civis, o pessoal que fez todo o planejamento estratégico, todos os cabeças do Hamas nesse momento, eles foram desses 1.000 que foram liberados na última troca que nós tivemos com eles, em termos de trocar um prisioneiro por terroristas que estavam presos. Eu acredito que o povo de Israel não está disposto a que isso aconteça mais uma vez. Mas isso não significa que nós estamos dizendo para o governo abandonar as pessoas lá dentro. A gente tem que, agora, quem tem conhecimento de estratégia militar está num gabinete trabalhando e oferecendo conhecimento de estratégia militar. A gente está aqui tentando mobilizar a opinião pública e tentando fazer o que nós podemos fazer enquanto cidadãos. A opinião popular dos cidadãos é que Israel precisa se munir da maior quantidade de inteligência possível e resgatar o maior número de sequestrados possível, e de preferência em vida, mas ainda que sejam somente os corpos, tirar os corpos de dentro de Gaza, daqueles que já foram assassinados, trazer eles de volta para dentro de Israel. E isso está sendo tá havendo uma equivalência no discurso, no nosso diálogo interno aqui, entre a nossa sobrevivência básica e o retorno dessas pessoas para casa. Eu não sei te dizer se sobrevive uma sociedade israelense sem que essas quase 200 pessoas sejam retornadas para Israel, vivas ou mortas. Nós esperamos e oramos, tomara Deus, que vivas. É isso aí. Mas o resgate a elas é uma condição indiscutível para que a sociedade israelense possa permanecer unida e viva e sobreviver a essa tragédia. Boa, Rodrigo. Obrigado pela sua participação mais uma vez, gentilmente atendendo aqui a Jovem Pan. Ele tem participado aí, nossa solidariedade ao povo, torcer para que isso passe muito rápido e que termine logo esse conflito aí, esse conflito. Eu que agradeço. Se eu pudesse deixar uma última palavrinha, Claro, posso? Claro, lógico.
Gente, desde que nós começamos a nos mobilizar aqui para ajudar onde nós podemos ajudar, o público do Brasil tem sido absolutamente incrível. A ONG que nós estamos ajudando, que chama OMEA, que é uma ONG que foi fundada por judeus brasileiros que moram aqui em Israel e fazem ajuda humanitária, a gente tem recebido assim, uma inundação de mensagens, de doaçõezinhas pequenas, doações maiores. Através do Pix, o pessoal está mandando do Brasil inteiro. E o dinheiro está sendo imediatamente aplicado no alívio imediato, tanto das famílias que sofreram, que perderam tudo, que tiveram seus entes queridos assassinados, quanto de reabastecer de equipamento os nossos soldados que estão lá na frente de batalha. Isso tem sido uma demonstração palpável do apoio da gente de bem do Brasil em relação a Israel. Então, eu queria expressar minha gratidão e dizer para vocês que todas as informações sobre como que você pode ajudar e como que você pode se envolver, além dos boletins quase diários, às vezes várias vezes por dia, com informações sobre o que está acontecendo aqui, estão na minha página do Instagram, Rodrigo in Israel, e se vocês têm aí, tem como ajudar, tem a chave do Pix. O pessoal da produção também tinha a chave do Pix. Se vocês puderem colocar na Qual tela, é, Dedê? eu agradeço demais. Ó, Rodrigo Israel é o Instagram. É Rodrigo É o meu Instagram. Isso, o Instagram, Rodrigo in Israel, tá aí para você. Você que está no rádio, @ né, Rodrigo in Israel. Você que está acompanhando, tá aí na tela para você. E lá tem todo o caminho para você poder ajudar também. Muita gente está ajudando, a gente agradece. E mais uma vez a nossa solidariedade a vocês aí que estão passando por isso. Obrigado, viu, Rodrigo? Muito obrigado, meus caros. Eu agradeço vocês. Valeu. Esse foi o Rodrigo diretamente de Israel e temos o Mota também. Vamos agradecer a participação do Mota, Mota. Muito obrigado, Mota. Sempre um prazer, Emílio. Muito obrigado pelo convite e um abraço para a nossa audiência. Boa, é isso aí, Mota. Continue aí, ó. O Mota está aí, ó. Seguidores do Mota, Roberto Mota Oficial, e lá tem a livraria do Mota também, que tem os... Nós vamos fazer o Mota virar senador. Boa. Eu voto. Senador. Pelo novo. Mota o senador. Oi? Pelo novo. Não, pô, o Mota já Criou foi, um novo. já Sim. foi. Ele inventou um novo. Então, por isso. Ele inventou e quem afundou o novo? O Chapolin. A gente não... A esquerda e caviar. afundou. Obrigado, viu, Mota? Um abração pra você. O nosso querido Mota, diretamente do Rio de Janeiro.